Boa noite, Marinha. Boa noite, Lídia. Boa noite, Joyce. Boa noite, Silvano. Adriana Alvarenga. Adriana Dantas. Luísa Nalim. Boa noite, Wagner. Olá, Ricardinho, Lúcia, boa noite. Boa noite também, Marcileia, Luciano. Boa noite, Guilherme. E aí aos companheiros que a Marcileia sempre compartilha, Renata, o Emerson, as Renatas, né? São mais de uma. A Shirley. Boa noite, Cecília, seja bem-vinda. Olá, seu Luiz, tudo bem? Boa noite para o senhor. Pedimos mais uma vez essa espiritualidade maravilhosa, as bênçãos e a proteção para este nosso momento. Que todos nós sejamos instrumentos da espiritualidade, principalmente captando toda a mensagem que eles desejam nos transmitir nesses instantes, para que usemos esta mensagem para iluminar os nossos passos, iluminar o nosso caminho, nesta senda da evolução espiritual que todos nós buscamos. Aliás, fomos criados para a felicidade e para a perfeição. Que nós possamos e consigamos, aproveitando estas oportunidades e aproveitando este momento, tanto de aprendizado quanto também de sintonia entre nós, encarnados, entre nós desencarnados que estamos também estudando, e é claro, entre nós e os espíritos superiores que nos auxiliam neste processo e principalmente que nos protege nesses instantes. Muita paz a todos vocês que encontram-se aqui conosco nesse instante, aqueles que nos ouvirão num outro momento e aqueles que, independentemente de onde estejam, em alguma oportunidade, também assistirão estes nossos estudos, esta nossa leitura, e que a espiritualidade consiga os influenciar na busca do bem, do amor e da própria evolução. Que assim seja. Boa noite, Rosângela, e aí todos os seus compartilhamentos também, muito obrigado. Olá, Fernando, Yellen, Valdete, boa noite para você também. Anita e Clarindo, sejam bem-vindos. Olá, Joana, Mae, olá, Natália. Que bom poder contar com a presença de todos vocês aqui, com a energia de vocês, com este carinho imenso. E é claro,
é exatamente essa participação que faz com que nós possamos e consigamos, nesse processo de interação com a própria espiritualidade, entender bem e, por que não, melhor esses ensinamentos que a doutrina espírita nos proporciona. Inclusive, eu sei que muitos de vocês já leram essas obras, já estudaram essas obras, mas sempre tem alguma coisa diferente que nós podemos assimilar. Sempre tem alguma coisa onde nós podemos aprofundar. E é claro, hoje, um pouco mais esclarecidos, temos mais facilidade de assimilar na profundidade todos esses esclarecimentos da espiritualidade. Boa noite também para o Rodinei, boa noite Antônio Onofre, boa noite aqui para Eduarda de Paula, sejam todos bem-vindos, boa noite Eveline e Roberta, é um prazer sempre contar com a presença de vocês. Gente, hoje nós vamos encerrar esse capítulo 19 sobre o papel dos médiuns nas comunicações espíritas. A gente já vinha falando, tá? Então, assim, brevemente, o que foi que nós vimos e discutimos e lemos aqui com Kardec? Nós lemos, por exemplo, sobre o médium que, durante o seu estado mediúnico, ele se encontra perfeitamente normal, então não é nenhum tipo de estado ou não é nenhum tipo de patologia que os médiuns experimentam. Não, é algo absolutamente normal, é algo comum, tá? Então não tem nada de extraordinário, apesar de, em determinados momentos, o médium sentir alguma coisa diferente neste seu processo de interação com a espiritualidade. Mas o seu estado é perfeitamente normal. Boa noite, Joana Camargo, e a todos os seus compartilhamentos. Boa noite, Clayson Pacheco. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Então, nós estávamos vendo justamente essa parte e a gente viu e estudou alguma coisinha, lógico, muito simples, sobre o animismo. O animismo nada mais sendo do que a influência que o médium exerce sobre a comunicação. E basicamente este capítulo 19 do livro dos médiuns é exatamente em cima desses termos, dessa influência que os médiuns exercem nas próprias comunicações. Então, a gente viu, e na semana passada nós trabalhamos também mais um ponto sobre isso, sobre essa interferência. Nós vimos mais ou menos, até o nosso companheiro Paulo trouxe aqui para nós o grau de porcentagem que seria o ideal nesses processos de comunicação. A gente viu um pouquinho aquela diferença do sonambulismo e do êxtase, onde há essa expansão da consciência. Aliás, este é um tópico, é um trechinho que nós demandamos um pouco mais de tempo para explicar, que a expansão da consciência, ela exatamente permite que o espírito do próprio médium, se eu posso assim me expressar, quando ele está separado do corpo, ele detém condições, separado do corpo, ele detém condições de acessar o seu patrimônio espiritual e trazer, muitas das vezes, informações que ele adquiriu em outras existências e que, porventura, nesta atual, está adormecida no seu cérebro físico, ou ele está, vamos assim dizer, impedido de acessar quando ele está no momento de vigília, acordado, mas nunca que nós perdemos esse nosso patrimônio espiritual. Então, neste período de expansão de consciência, é sempre interessante nós sabemos. E isso vai ocorrer mais o que? Durante o sono, nos estados de sonambulismo, de êxtase, tá? Então, a gente trabalhou um pouquinho estas questões. O que mais que nós vimos? A gente viu também a questão da sintonia necessária entre o espírito comunicante e o espírito do próprio médium, e que é exatamente esta sintonia que vai proporcionar uma maior facilidade na transmissão da mensagem que o espírito deseja transmitir através daquele médium ou através daquele instrumento. Falamos um pouquinho dos fluidos, que são utilizados fluidos do médium, fluidos do próprio espírito, fluidos do ambiente, tá? Vimos também a inexistência daquilo que eles chamam de um instrumento passivo. Até
nós usamos uma nomenclatura, né? A expressão médiuns inertes, para trabalharmos aqueles pontos onde, por exemplo, na época de Kardec, tanto das cestas quanto das mesas girantes, nós não tínhamos ali médiuns totalmente inertes, ou mesmo que a escrita era obtida através da mesa ou através da cesta, existia a influência dos médiuns, o fluido dos médiuns estava ali atuando, e exatamente por atuar ali naquele momento, a interferência e a influência também se fariam presentes. Então a gente percebeu até agora que praticamente em todas as comunicações vai existir influência do médium, sim. O que nós precisamos? É ter educação mediúnica o suficiente para que a nossa influência seja a mínima possível e que nós sejamos instrumentos mais fiéis, transmitindo de uma forma melhor a mensagem dos Espíritos, como nós vamos ver hoje, fechando esse texto e este capítulo, principalmente com uma mensagem e um ditado do Espírito Erasto e Timóteo, que colaboraram na confecção deste capítulo, ok? Boa noite aqui também para Adriano Valério, para o professor Antônio Pazotto, para Ana Cristina, sejam também bem-vindos. Vamos lá, o que nós temos que ver hoje para nós fecharmos esse capítulo 19? O que Kardec vai colocar aqui, ainda dentro desse processo de influência, porque nós estamos falando do papel do médium. E aí, dentro desse aspecto da influência do médium, Kardec traz aqui alguns questionamentos para a espiritualidade sobre aqueles médiuns que, sem dominar, por exemplo, uma língua, eles conseguem obter mensagens ou comunicações mediúnicas naquela língua que eles não dominavam. Então, é interessante que os Espíritos vão explicar, olha, primeiramente, nós, quando vamos utilizar qualquer instrumento, nós procuramos os instrumentos mais adequados e ideais à causa que nós estamos buscando. Como eu busco instrumentos mais adequados, e isso aí a gente está falando dos bons espíritos, ou dos espíritos superiores. Então, o próprio Kardec vai lançar, olha, peraí, vocês escolhem? Sim. Então, como é que vocês fariam nesse processo de escolha, por exemplo, quando fossem transmitir determinadas mensagens numa língua que o médium não conhecesse? Por quê? Porque vocês, espíritos, veja, Kardec conversando com os espíritos, questionando, vocês espíritos, como que vocês se comunicam? Vocês não se comunicam pelas ideias? Sim, comunicamos pelas ideias. Então, quando vocês vão transmitir, vamos supor que o espírito quer transmitir uma ideia e esse espírito, por exemplo, domina uma língua diferente do francês, porque Kardec estava na França. Vocês transmitem a ideia, e como que nós vamos repassar isso, por exemplo, na nossa língua? Não pode ter algum tipo de divergência? E aí, o próprio espírito, ou os espíritos, né, principalmente Erasto e Timóteo, vão responder para Kardec, olha, você mesmo, Kardec, já respondeu a pergunta. Por quê? O que os espíritos transmitem? Ou qual que é a linguagem que os espíritos utilizam para se comunicar? Gente, quando a gente está falando aqui espíritos, eu lembro que eu já comentei com vocês, nós temos que tratar nesse período da codificação de espíritos mais avançados e espíritos superiores. Kardec tinha contato com esses espíritos. Então, boa parte dessas questões nós estamos falando dos espíritos de uma forma geral e em especial aqueles mais evoluídos. Então, como que os espíritos se comunicam? A gente sabe que os espíritos se comunicam através das ideias, através do pensamento. E aí, a questão das palavras, a questão da escrita, ou de uma forma geral, destes símbolos que nós utilizamos, é uma questão apenas e tão somente para o organismo físico. Do ponto de vista espiritual, nós não utilizamos as palavras. Por quê? Porque a comunicação é pelo pensamento, a comunicação é através das ideias. Então,
Quando o espírito vem para transmitir uma mensagem, ele tem a ideia. Então ele passa a sua ideia para o médium. Quando ele passa a sua ideia para o médium, quem que vai verbalizar? Quem que vai escrever? Quem que vai colocar no papel aquela mensagem? É o médium. Então tá vendo? Não tem como não haver influência do médium nesses processos de comunicação. Ainda que seja numa língua diferente. Por quê? Porque o que ele passa para nós é a ideia. Quem vai escrever? Somos nós. Ah, mas ele passou uma ideia, eu sou francês, escrevo em francês e de repente escrevi em inglês. Sem nenhum problema. Se você escreveu em inglês, é porque com certeza você tinha lá no seu inconsciente o domínio desta língua. E na hora que você estava servindo de instrumento, ficou muito mais fácil, ou para quem você desejava encaminhar aquela mensagem, ou o espírito, seria muito mais fácil verbalizar aquela ideia naquela língua. É só isso. Nós temos que ter isso em mente. Espíritos se comunicam pelo pensamento. Espíritos se comunicam através das ideias. Eles repassam a ideia para o médium. E o médium reproduz. Edson, mas espera aí. Você está falando... E como é que eu vou explicar, por exemplo, a questão dos médiums mecânicos? Porque o médium mecânico, ou médium inconsciente, ele sai do corpo e deixa o corpo para que o espírito o controle. Não. O médium se afasta do corpo, o seu espírito se afasta do corpo, mas quem mantém todo o domínio e controle sobre o corpo é o próprio médium. Por quê? Porque neste período ocorre ou ocorrerá uma expansão, melhor, uma libertação do espírito, a sua consciência tem condições de se expandir e a ideia que o espírito passa, ele vai passar para o espírito do médium e o médium vai reproduzir através do seu próprio organismo físico. Sempre a transmissão, a comunicação é de ideias, é de mente a mente. O fato do espírito do médium se afastar para mais desembaraçadamente transmitir a mensagem, psicografar, não significa que ele não está controlando o processo. Não significa que ele não esteja influenciando o processo. Ele está. Por quê? Porque os espíritos se comunicam pela ideia, pelo pensamento. Foi o pensamento do espírito que chegou na mente, no pensamento do médium, e o médium reproduz. Ok? Inclusive, próprio Kardec perguntando, a espiritualidade vai responder. Peguem, por exemplo, médiums analfabetos. Como é que eu posso explicar um médium analfabeto, ou seja, um médium que na sua vida física não aprendeu a escrever, então ele não domina a escrita. E aí de repente você vai passar uma mensagem através dele. Gente, naquele processo, o médium pode não ter aprendido a escrever nessa existência, mas quem garante que no passado ele não foi inclusive um escriba? Então, o espírito vai passar para sua mente e o corpo mais desembaraçadamente, porque o espírito se afastou, ele tem condições de funcionar como um instrumento. E um instrumento mais desembaraçado, um instrumento também mais perfeito. Tá? As influências sempre vão ocorrer de novo. Por quê? Porque a ideia que é transmitida da mente do espírito para a mente do médium. Então, aí se o espírito quiser escrever através de um analfabeto, se ele quiser escrever numa outra língua, se o espírito do médium tiver aquele conhecimento, vai ficar muito mais fácil transmitir aquela ideia, aquela mensagem. Peguemos, por exemplo, o caso do Chico. O nosso Chico poderia sim ser, nesta existência, uma pessoa de poucos conhecimentos científicos, matemáticos, de domínio da língua culta. Mas espera aí, quem foi o espírito de Chico Xavier em outras existências? Não sabemos, aliás, não vamos entrar nesse mérito. Ele tinha condições? Tinha. Então vamos passar para a mente dele, ele vai reproduzir com a maior fidelidade possível. E a gente sabe que tudo que veio através
das mãos de Chico. Ele não tinha dificuldades. Por quê? Porque ele, vamos assim dizer, educou o seu aparelho físico para este trabalho da espiritualidade. Agora, vejam, a gente está falando de instrumento. O instrumento que nós estamos falando, ou esse processo, entre aspas, de educação mediúnica, nada mais é do que aquela afinação do instrumento. Imagina um instrumento musical, ele tem que estar afinado para ele transmitir, né, aquelas notas musicais de uma forma perfeita. Os espíritos, sobretudo os espíritos superiores, eles podem utilizar qualquer forma de transmissão da mensagem. Por quê? Porque os espíritos superiores dominam todo o conhecimento. A gente viu lá na escala espírita, na questão 100 do Livro dos Espíritos, já vimos. Aqueles que não viram conosco também conhecem pelo menos a escala. O que é um espírito superior? É aquele que já domina a ciência, que já domina a sabedoria, o conhecimento, a caridade. Então, esses espíritos já têm um domínio sobre tudo isso. Ele, utilizando-se de um médium afinado, ele vai conseguir transmitir. Por isso que você vê lá o Chico. O Chico transmite as mensagens em forma de prosa, em forma de poema, em forma de livros científicos, de qualquer forma. Porque os espíritos detêm esse conhecimento e o instrumento estava afinado, nós não vamos ter nenhum tipo de problema. Nós vamos ter muito mais facilidades. Mas o interessante nesse trechinho que a espiritualidade deixa para Kardec é que os espíritos superiores, eles dominam todas as formas de transmissão de pensamento. Eles dominam todas as artes, a poesia, a música, tudo. Agora, quando eu vou falar de espírito inferior, porque quando eu falo de mediunidade, eu não posso falar só de espírito superior. Kardec tinha essa experiência com aqueles que estavam auxiliando na codificação. Mas nós aqui, nós temos muito contato com espíritos inferiores. Já os espíritos inferiores, gente, eles não sabem tudo. Os espíritos inferiores, ainda muitos deles têm a necessidade de transmitir as suas mensagens através de símbolos. Os espíritos inferiores, eles não imaginam, ou eles não conseguem se ver transmitindo apenas ideias ou conversando pelo pensamento. Eles sentem a necessidade de utilizar ainda os órgãos da fala, da escrita, dos símbolos que nós utilizamos no nosso organismo físico. Então, vai haver divergência, sim, entre uma mensagem de um espírito superior com uma mensagem de um espírito inferior. Daí, o papel do médium na comunicação é de extrema importância. Por quê? Porque vindo as ideias, ainda que seja de um espírito superior ou inferior, ele vai repassar aquilo da forma como ele aprendeu e, principalmente, nós vamos ver depois os outros aspectos, a sua capacidade moral, que a moral também influencia, é o próximo capítulo, a assembleia que vai receber essa notícia. Então, o médium como instrumento, o papel dele é exatamente fazer esse filtro daquilo que está chegando através dele para onde essa mensagem estiver indo, tá? Então, se o espírito inferior vem, ele quer bagunçar, por exemplo, uma sessão mediúnica, o médium vai segurá-lo. Opa, aqui não. Por quê? Porque eu, médium, é quem mantenho o controle. Eu sou um instrumento. O espírito vem trazendo as suas ideias, mas o papel do médium na comunicação, opa, aqui não. Você veio aqui com outro objetivo. Nós vamos repassar a sua mensagem? Vamos, mas a sua mensagem vai ser repassada deste jeito, desta forma. Tá vendo? É exatamente isso que Kardec procura colocar aqui neste ponto. Sim, Valdete, estudar, estudar e estudar. Por quê? Porque os estudos vão facilitando para nós o entendimento e o conhecimento. E educação mediúnica nada mais é do que isso. A Maria ainda coloca, Chico Xavier nasceu para ser o médium e não mais um médium. Com certeza, tinha toda uma tarefa por trás da encarnação
do nosso querido Chico, tá? Então, fora de dúvidas que ele com certeza foi o maior médium da nossa história. Foi, e eu acho que inclusive será por muito e muito tempo. Tá? Por quê? Nós estamos avançando. Daqui a pouco a gente vai deixando de lado essas necessidades da transformação das mensagens em símbolos físicos. Por isso, só para vocês terem uma ideia, e aí Kardec coloca também neste capítulo, é o que a gente consegue exatamente fazer, né? O apanhado. Por isso que a espiritualidade, com o avanço da doutrina espírita, e vocês podem perceber no próprio meio espírita, por isso que nós estamos tendo cada vez mais um número maior de médiuns sensitivos ou médiuns conscientes do que os médiuns inconscientes ou os médiuns semi-mecânicos. Por quê? Porque o médium tem que saber do papel que ele exerce na comunicação mediúnica. O médium está aqui para, através dessa ferramenta, buscar o seu aperfeiçoamento. Então, eu não sou apenas e tão somente um instrumento passivo. A mediunidade tem N funcionalidades, mas o principal delas, e que está lá no item 292 de O Livro dos Médiuns, o objetivo do Espiritismo é auxiliar a criatura a buscar o seu aperfeiçoamento. Tá? E se o objetivo é o aperfeiçoamento, o médium sensitivo ou o médium consciente, ele tem que ter a noção da influência sua na mensagem, para que seja um trabalho conjunto da espiritualidade com o médium para atingir toda a humanidade. Tá? A Maria ainda coloca aqui, Marinha, eu acho que nem sei se nós teremos, igual eu acabei de dizer. Por quê? Porque avançando para mundos de regeneração, onde o mal vai perdendo o seu domínio, a gente vai também diminuir a própria necessidade da mediunidade. Por quê? Porque os espíritos vão desenvolvendo aquela capacidade de eles próprios saberem o que querem. Vai diminuir a necessidade da mediunidade, porque o nosso contato com os espíritos vai ser algo mais simples, vai ser algo mais comum, vai ser algo mais natural. Então, nem sei se nós vamos ter necessidade de médiums, tá? Para frente. Então, com certeza, igual a ele, vai demorar e muito e talvez nem tenhamos. Gente, na sequência aqui, a partir do item 224 deste capítulo 19, o que Kardec faz? Kardec vai fazer um apanhado de tudo aquilo então que viu. É como se fosse um resumão do capítulo que eu vou passar para vocês em rápidas palavras. E depois nós temos uma comunicação de Erasto e Timóteo também para poder fechar este capítulo 19. O que Kardec fala nesse item? Ele vai falar que a comunicação mediúnica é um processo que envolve espíritos desencarnados e espíritos encarnados. E nesse processo, ambos vão influenciar. É um trabalho conjunto, não é um trabalho único e exclusivo. E como um trabalho conjunto, nós teremos muitas particularidades ou peculiaridades que precisam ser vencidas. O Clayson pergunta aqui para nós, o que é um médium sensitivo? Ô Clayson, nós estamos trabalhando aqui com um médium sensitivo, é aquele que tem, vamos assim dizer, aquela sensibilidade, ou a gente utiliza muito mais a palavra intuitivo, ou aquele médium consciente, tá? Para poder explicar aquilo que você está querendo. É aquele que ele vai sentir, mas ele não tem, ele tem uma plena consciência daquilo que está acontecendo, do que ele está sentindo, e ele é que tem que escolher como ele vai retransmitir essa sua ideia, como ele vai retransmitir essa sua mensagem, tá? Então, médium sensitivo é mais ou menos isso que nós estamos colocando aqui. É exatamente aquele que precisa trabalhar neste processo, tá? Ele tem
uma consciência, ele tem uma, como é que eu posso dizer, uma noção clara daquilo que está acontecendo com ele. E a gente está falando de médium. Médium é aquele intermediário, plano espiritual e o plano físico. Então ele recebe algo do plano espiritual com o objetivo de repassar para o plano físico. Lógico, primeiro para aplicar aí nele mesmo e depois para ajudar as pessoas neste processo de esclarecimento, tá? Então a gente está usando mais nesse sentido essa expressão, tá ok? Qualquer dúvida ficar, pode lançar aí que a gente vai tentando te explicar. Bom, então Kardec coloca isso, tá? O primeiro ponto neste resumão. Espírito desencarnado e espírito encarnado é um processo de comunicação. Então nós temos as nossas particularidades, os espíritos têm as deles e nós encarnados temos as nossas. Não podemos esquecer que o telefone toca de lá para cá, tá? Não é você que vai chamar o fulano, não. O espírito é que vai falar, opa, eu vou permitir, eu vou comunicar. Você pode até chamar, se o espírito não chegar, não vai ter uma comunicação mediúnica. Vai ser você mesmo que está passando a mensagem. Então, sempre lembrar disso. É uma transmissão de uma mensagem que vem do plano espiritual para o plano físico, via de regra, tá? O segundo ponto que Kardec coloca é que o médium, ele não pode esquecer, ele é um instrumento. E ele é um instrumento escolhido pela espiritualidade para servir de canal. Tá? A gente até utilizou uns estudos anteriores, é como se fosse um cano que através desse cano vem aquela água que vai passar pelo cano até chegar no seu objetivo. E esse cano somos nós, médiuns. A gente pode ter as paredes do cano muito sujas e aí automaticamente essa mensagem vai chegar suja do outro lado, ou a gente pode limpar as paredes do nosso cano e automaticamente a mensagem vai chegar mais limpa possível. Então, nós, médiuns, temos que procurar vencer todos os obstáculos, todas as barreiras que poderia porventura atrapalhar a espiritualidade na mensagem, ou que a mensagem chegue ao seu destino de uma forma mais limpa possível. Então, quando nós vamos buscar a nossa educação mediúnica, a gente vai avançando e evoluindo, principalmente do ponto de vista moral, que a gente vai estudar no próximo capítulo, para nós termos acesso aos espíritos também com uma evolução moral mais avançada. Tudo isso vai poder facilitar o nosso sistema, vai facilitar o nosso trabalho. E aí eu gosto muito de algumas classificações do Edgar Armand, que fala sobre o médium, um estudo de desenvolvimento da mediunidade propriamente dito. Depois eu tenho um desenvolvimento completivo e eu tenho um desenvolvimento progressivo, exatamente para que eu amplie todas essas minhas potencialidades, para poder facilitar nesse processo de comunicação ou de transformação daquelas ideias dos espíritos em símbolos, para que as pessoas a quem se destina a mensagem possam captar de forma adequada e ideal. Outra coisa que a gente não pode esquecer, dentro da mediunidade, gente, nós temos aquela, assim, um pouco daquela necessidade, isso somos nós, encarnados. A gente sente aquela necessidade de a mediunidade, de alguma forma, impressionar, né? A gente lembra, né, lá dos apóstolos, principalmente um deles era Tiago, mas tinha outros que chegavam a pedir para Jesus: vamos mostrar para os doutores da lei todo este poder, vamos fazer milagres para eles. Vamos fazer milagres para que eles possam, né, ver que realmente esse reino de Deus ele é verdadeiro. E Jesus falava: filho, calma. Nós viemos para instalar o reino dos céus no coração de cada criatura. Os orgulhosos nem sempre estão preparados para ver. Então, o que Kardec coloca nesse ponto? A gente tem que estar atentos a isso. A mediunidade não é aquela faculdade mediúnica que nós utilizamos para fazer ou criar espetáculos para que as pessoas possam acreditar na existência dos espíritos. Mediunidade não é isso.
A mediunidade, de novo, é uma ferramenta de trabalho que o médium vai utilizar, primeiro para buscar o seu aperfeiçoamento e segundo para auxiliar as pessoas nesse processo de transmissão da mensagem dos espíritos, sobretudo os superiores, para que cada um possa processar esses ensinamentos e informações e buscar a sua própria melhora íntima. Até mesmo a mediunidade de cura, ela tem essa função. Então, na mediunidade não é nenhum tipo de espetáculo. Aquela fase inicial do espiritismo já passou. Por isso que as mediunidades de efeitos físicos, elas já ficaram para trás. Uma ou outra nós vamos ter ainda hoje. E alguns países onde o espiritismo ainda não chegou, talvez nós vamos encontrar alguns médiuns que têm essa função de chamar mais atenção. Mas para nós, essa fase do espetáculo já passou. Então Kardec conclui isso e os espíritos vão chancelar essa informação. Opa, existe a doutrina? Já. A doutrina está codificada. Vocês podem pegar o livro, como a Marinha colocou aí. Pega o livro e vá ler. E dali você tire as suas conclusões. Tá? O próprio Jesus chegou a dizer isso para Pedro e para os apóstolos. Cada um está no seu tempo. Eu estou fazendo aqui, eu estou curando ali, mas aquelas pessoas que foram curadas, vai lá para você ver, cada uma delas está num estágio diferente. Umas vão continuar seguindo os nossos ensinamentos. As outras, infelizmente, vão aproveitar que foram curadas para gozar a vida ou para aproveitar a vida. Então, espetáculos já está fora de cogitação. Então, se alguém tem essa ideia de, eu sou médium, agora a minha mediunidade eu vou fazer espetáculo, eu vou chamar atenção, isso aí é só para exaltar o orgulho, vaidade, e com certeza nós não precisamos mais disso, ok? Bom, e como nós dissemos, por último, tem uma dissertação dos espíritos Erasto e Timóteo, fechando esse capítulo. E o que eles vão falar nessa dissertação, gente? Eles vão falar, inclusive, fazer algumas analogias com essa questão do instrumento. Mais uma vez, qual que é o papel dos médiuns na comunicação espírita? O papel é de instrumento. Então, é um instrumento onde a mensagem deve chegar primeiro para o próprio médium. Por favor, se vocês forem médiuns ostensivos, não se esqueçam, a mensagem primeiro é para cada um de vocês. A mensagem não é apenas e tão somente para o outro, ainda que ela venha com um nome destinado, mas primeiro ela é para o próprio médium. Extraia daquele processo, daquela comunicação, algo de útil para você. O Espírito te passou uma ideia, veja o que aquela ideia está mudando, ou o que ela pode contribuir para mudar a sua própria vida. Tá? E aí sim, entregue que ela continue fazendo o bem a outras pessoas, mas primeiro para você mesmo. Tá? Outra coisa, independentemente, os Espíritos falam aqui, da faculdade mediúnica, se você é médium, mecânico, semimecânico ou intuitivo, isso não importa. Da mesma forma, as ideias elas passam primeiro para a mente do médium e depois o médium reproduz através dos símbolos físicos. Então, independentemente, assimile a informação que aquela mensagem está querendo trazer para você e para os outros. Comparam também os médiuns a luzes. Você imagina, a luz ela é praticamente de uma única tonalidade, uma única cor. E o médium, ou os vários médiuns que nós temos, são espelhos com colorações diferentes. Eles fazem essa comparação. Então, vem a luz pura. E aí chega nos médiuns, cada médium vai soltar essa luz de uma coloração diferente. Então, nessa analogia, o que ele quer dizer? Seja um espelho mais transparente possível, para que a mensagem também ela sofra o mínimo de influência possível. Sempre vai ter influência? Sim, mas você como médium pode diminuir as influências, principalmente nocivas, nessas comunicações. Eles ainda lembram, e essa foi uma das que eu mais gostei, das comparações que eles fizeram. Eles fazem várias comparações, mas vocês imaginem, o espírito comunicante é aquele que compõe uma música.
você compõe uma música, e essa música que você está compondo é uma ideia. E aí você passa para o médium. E aí o que eles dizem? Vocês imaginem um médium. Nós vamos ter um médium piano, um médium violão, um médium violino, um médium violoncelo, um médium gaita, um médium flauta. Eles colocam isso, eu achei interessante. A composição é uma só. E aí vem, de acordo com o instrumento, você vai reproduzir. Gente, você reproduzir uma música através de um violão é diferente de uma música através de um piano, através de um violino. E até posso fazer uma brincadeira aqui. Ou o médium pode ser aquela pessoa que pega aquele monte de panela e monta uns instrumentos para poder soltar a música ali. A gente sabe que a ideia, a música, ela é uma só, mas a forma como ela será transmitida vai depender muito do instrumento. Se você pegar uma música, por exemplo, feia, mas que ela tem aquela melodia, ela tem aquelas notas musicais harmoniosas, você pega aquela música feia e joga ela num instrumental, num piano, num violino, você vai ver que ela vai fazer maravilhas. Por quê? A ideia, a nota musical, que é essa ideia dos espíritos superiores, ela vem. Só que ali o médium a transforma em formas diferentes, de acordo com o seu instrumento, ou de acordo com o papel que ele está exercendo nessa própria comunicação, tá? Enfim, uma das coisas que eles falaram aqui também que me chamou a atenção para a gente fechar, desculpe até um pouquinho ultrapassar um pouco do horário, é com relação a essas ideias que os espíritos transmitem. Dizem eles que, uma boa parte das vezes, eles não chegam naquele horário e simplesmente passam a mensagem rapidamente. Boa parte dos casos, eles já tiveram contato com os médiuns antes, já passaram as ideias para o médiuns e no momento, às vezes, da reunião ou da transmissão da mensagem, é apenas a finalização do processo de comunicação. Só que ele falou, poucos médiuns conseguem lembrar isso, que eles já tiveram contato, que já foi passado a ideia e a mensagem e que depois, no momento, é só transmissão. Ok? Então, muitas reuniões mediúnicas onde serão transmitidas mensagens, esse encontro com os espíritos já ocorreu, por exemplo, no período noturno, só que o médium não lembra, e quando ele chega lá, ele passa a mensagem, mas aquela mensagem, boa parte dela já está na sua própria memória. Então, esse processo é fantástico, a espiritualidade faz tudo de forma perfeita e correta. De novo, fechando, nós como médiums precisamos apenas e tão somente afinar os nossos instrumentos. Nós somos instrumentos, deixamos ele o mais afinado possível. E para afinar, fica aqui o convite para o nosso próximo encontro. O papel ou a influência moral que os médiuns exercem nas comunicações mediúnicas. Até o nosso próximo encontro, tenham todos um excelente final de semana e consigam sentir e perceber as bênçãos que o nosso Mestre amado de Jesus derrama sobre toda a humanidade. Que assim seja.